todos bem-vindos, família, a mais um vídeo aqui que falou o professor Tino Oscar. Eu sou professor de Biologia, assim como de Química. Sou representante da Casa da Ciência Explica, ok? Bom, nessa plataforma Casa da Ciência Explica, família, para que nós possamos crescer, não é? Nós precisamos muito da sua ajuda. Subscreve-se no canal, compartilhe o vídeo, dá um like, comente, cara. Porque quando você comenta, nós conseguimos perceber quais são as falhas que nós cometemos. E isso nos ajuda a nós a crescer, ok, família? Dá essa ajudinha para nós. Bom, hoje nós vamos dar a continuidade com as aulas de citologia, ok? Como vocês podem ver, hoje vamos falar de centríolos, ok? Centríolos, ok? Bom, pega a caneta e pega a caderno, presta atenção porque vamos decolar, ok? Bom, família, quando nós falamos de centríolos, são encontradas nos eucariontes, ou seja, são organelas não membranosas, ok? Organelas não membranosas, vamos lá recordar quais são. Temos ribossomos juntamente com os centríolos. Há muito tempo eram considerados não organelas, não é? Ou seja, são chamados de estruturas porque eles não possuem uma membrana. Então, por serem considerados organelas não membranosas, não é? Mas, bom, isso não é uma situação tão relevante, mas a única coisa que você precisa saber é que os centríolos, assim como os ribossomos, são os únicos organelas que não apresentam membrana, por isso são considerados organelas não membranosas, ok? Então, esses centríolos são encontrados nas células eucarióticas, ok? Bom, uma coisa muito interessante, não é? Existem exceções, ok? Por exemplo, ao nível dos fungos, nós não encontramos centríolos, assim como nas plantas, como os gimnospermas, assim como as geospermas, são considerados fanerógamas, não é? Aquelas plantas que apresentam o tubo polínico, o sifão, neste caso, né? Neste caso são os gimnospermas e angiospermas. Uma coisa interessante também, para você ser mais mau, ok? E ter papo para conversar com as pessoas, não é? Por exemplo, no caso das briófitas e pteridófitas, não é? Plantas de pequeno porte, os centríolos estão presentes, mas para plantas de grande porte, como gimnospermas, angiospermas, não estão presentes. Bom, eu espero que você tenha entendido aí, ok? Bom, os centríolos, na verdade, como é que eles são formados? Na verdade, os centríolos são formados por 9 tríades ou tripletos. Quando nós falamos de tríades, estamos a falar de trios, neste caso de microtúbulos. Isso quer dizer que nós, quando nós pegamos, não é? Uma estrutura, neste caso, que compõe os centríolos, não é? Nós conseguimos perceber que a cada estrutura nós vamos encontrar 3 tripletos ou tríades, ok? Então, esses 3 tríades, eles vão se formar em grupo de 9, não é? Vão rodear em grupo de 9. Então, aqui teremos 3, 3, 3, 3, 3. Então, vão formar esses 9 tripletos, neste caso que são compostos de microtúbulos. Recordando que vamos ter uma aula futuramente que vamos falar, neste caso, do citoesqueleto. Eu vou debruçar um pouquinho, não é, disso, não é? Uma coisa muito interessante, ok, família? E também uma coisa muito interessante, família, se nós formos a perceber o caso dos centríolos, eles taxativamente estão ligados, não é, por fibras conectantes, ou seja, esses microtúbulos, não é, cada microtúbulo aqui, não é, esses tríades, eles estão conectados, neste caso, a fibras conectantes, ok? Ao nível, neste caso, dos centríolos, certo? Bom, uma coisa muito interessante que nós também precisamos frisar aqui, ou para que vocês possam saber, se vocês forem perceber essas duas estruturas, juntos são chamados de centríolos, não é? Uma coisa muito interessante, como os dois estão juntos, normalmente eles andam juntos, não é? Com algumas pintadas aqui, não é? Dos lados. Então, os dois juntos não tem um nome que nós designamos aqui na biologia, nós chamamos de diplossomo. Diplossomo é quando nós temos essas duas estruturas de centríolos, ok? Espero que não esqueça isso, ok? Bom, também temos uma outra função, não é? Ou uma outra aspecto que nós podemos encontrar ao nível dos centríolos. Eles, na verdade, são localizados no centrossomo da célula. Ou seja, dentro da célula existe uma região que nós chamamos de centrossomo. Então, é nessa região em que nós encontramos os centríolos, ok, família? Bom, e também vamos para as funções. Uma das funções que nós encontramos ao nível dos centríolos é porque os centríolos eles são responsáveis é auxiliar a divisão celular, ok? Naquele processo de mitose, meiose. Se você for perceber, os centríolos, eles estão intimamente ligados, não é? Por exemplo, naquele momento na primeira fase, né, da prófase, nós encontramos os centríolos, eles migrando. Essa parte migra para o outro, ou seja, eles vão migrar para lados opostos.
E ao migrar para lados opostos, eles vão formar aquilo que chamamos de fibras mitóticos, não é? Fibras do fuso mitótico, não é? Ou fibra do fuso acromático, ok? Então, eles vão formar essas fibras, a formação das fibras que vão auxiliar na divisão celular. Espero que você não esqueça isso, ok? Bom, e também temos uma outra função, não é? Em que os centríolos eles desempenham. Quais são? A formação de cílios e flagelos, ok? Uma coisa muito interessante, os cílios e flagelos, eles provêm, neste caso, dos centríolos, ok? Ao nível, neste caso, das células eucarióticas. Uma coisa muito interessante, você poderia me perguntar, mas nós encontramos cílios e flagelos ao nível das bactérias, ou seja, ao nível das células procarióticas. Sim, mas os cílios e flagelos que nós encontramos ao nível das bactérias, ou seja, das células procarióticas, concretamente nas bactérias, ok? Porque é o principal representante, não é? Na verdade, as células procarióticas não possuem centríolos, não é? Então você pode me perguntar de onde vem então os cílios e flagelos? Vem de uma substância que nós chamamos de flagelina, ao nível da parede da própria bactéria. Então ele vai se especializar e vai formar, neste caso, o que é? Os cílios, assim como flagelos. Recordando que existem bactérias que têm cílios, existem bactérias que não têm cílios, existem bactérias que têm flagelos, etc, ok? Mas uma coisa muito interessante que você precisa saber é que as bactérias, eles também possuem cílios, assim como também flagelos. Mas esses cílios e flagelos não são formados a partir do centríolo, ok? E para dizer que aqueles que possuem centríolos, não é? Podem ter a formação de cílios e flagelos, ok? No nosso caso, nós ao nível da traqueia, se nós formos a perceber também um outro exemplo em que nós encontramos flagelo, temos os espermatozoides, estão a ver? E se nós formos a perceber ao nível das fímbrias, não é? Se nós formos a perceber naquele processo de oviduto, ali no oviduto, o óvulo quando vai ser fecundado, não é? Então quando sai do óvulo, não é? Existem algumas fibras, alguns cílios que vão auxiliar nesse processo, ao nível, neste caso, do trato reprodutor feminino, ok? Bom, família, é uma coisa muito interessante também para dizer que os cílios e flagelos, não é? Eles também podem vir a se especializar, ou seja, você pode dizer como é que ocorre esse processo de origem de cílios e flagelos. Bom, uma coisa muito interessante é que os cílios e flagelos vão desenvolver numa parede, numa membrana neste caso, nessa membrana, na membrana celular, e eles quando crescem ao nível da membrana, eles vão ser chamados de axonema, não é? Axonema. E quando são chamados de axonema, quando nós ampliamos o axonema, nós conseguimos perceber que eles vão formar, neste caso, 9 camadas, mais de 2 microtúbulos, diferentemente, né, do próprio centríolo, porque nós dissemos que é formado por 9 tríades ou tripletos ou microtúbulos, ok? Bom, família, uma coisa muito interessante também que nós precisamos falar, neste caso de cílios, assim como flagelos, é importante que eles tenham a função de dar movimento, não é? São funções de movimento. Bom, família, eu espero que vocês tenham entendido. Deixa eu perceber se eu esqueci uma coisa aqui. Não, mas família, se inscreve-se no canal, não é? Compartilhe este vídeo, não é? Mande para os seus vizinhos, primos, colegas da escola e subscreve-se no canal. Não se esqueça de subscrever-se no canal, família, porque quando você faz isso, você está ajudando o meu trabalho a crescer, família. Casa da Ciência Explica, aqui é o professor Tinoz. Falou!